Olá, sejam bem-vindos à série Franzirinho Wi-Fi Lab e a plataforma Bips. No vídeo de hoje, nós vamos inserir os dados de temperatura e umidade no nosso display aqui do Franzirinho Wi-Fi Lab. Então, bora lá ver como que é esse projetinho. Bom, pessoal, já estamos aqui na plataforma e nós vamos então criar o nosso código para poder exibir a temperatura e a umidade no nosso display do LED do nosso lab, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é eliminar esses blocos, né? Então, provavelmente eu só vou utilizar esses dois blocos aqui. Talvez eu utilize outro, mas aí qualquer coisa eu pego lá, tá? Então, a gente vai utilizar o sensor de temperatura e umidade e também agora nós vamos inserir o display. O display que nós estamos utilizando é o OLED, então a gente vai vir aqui ó, em display, OLED, esse primeiro aqui, tá? Vamos utilizar esse daqui e também este bloco. Bom, primeiro nós precisamos fazer as configurações, então a primeira configuração a ser feita é nesse bloco, que é configurar os pinos, né, do nosso LED. Então aqui no Franzininho, o I2C a gente deixa como o mesmo, o SCL é o pino 9 e o SDA é o pino 8, tá? Maravilha. Uma outra configuração que você precisa fazer, e eu já fiz no meu, para adiantar aqui, é o processo de instalação da biblioteca, que fica aqui, ó, em OLED. Você clica aqui nesta opção e vai instalar a biblioteca, tá? Aí você vai ver que vai ter uma linha azul aqui carregando e depois de finalizar, você consegue rodar o projeto. Bom, vamos rodar o projeto só para ver aqui esta mensagem. Vou, em vez de colocar aqui olá, hello, vou colocar olá mesmo em português, tá? Vou clicar aqui em executar. Aqui está a minha placa, vamos ver se vai aparecer. Olá, apareceu a mensagem, tá? Maravilha. Aqui saiu, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui saiu meio estranho aqui, por causa que eu coloquei o acento, tá? Então, com o acento ele não aceita, né? Então, tem que ser assim, ó. Vamos ver agora. Ó, tá vendo? Agora, ó, agora sim, olá, tá bom? Maravilha. Agora eu vou fazer o seguinte: como a gente viu que está funcionando, então a gente inseriu uma mensagem de texto ali, a gente quer ler a temperatura e a umidade. Só que lembrando que são valores diferentes, porque aqui, ó, ele está sendo texto. E nesse caso aqui, né, a minha temperatura e a minha umidade são valores numéricos, né? Então, para que isso funcione, eu vou ter que fazer o seguinte: vou vir aqui em texto, vou criar texto com e vou fazer essa conversão, né? Então, primeiro vou vir aqui em texto novamente, vou pegar esse primeiro bloco e eu vou fazer o quê? Criar texto com. Eu quero mostrar a temperatura, então vou escrever aqui, ó, temperatura como texto, e aí eu vou converter aqui o valor, né? No caso, a temperatura, tá? E eu vou fazer a mesma coisa para a umidade. Mas antes vamos rodar para ver se está tudo ok, tá? Eu vou mostrar um outro detalhe aqui, tá? Então, tá vendo? Ó, aqui apareceu a temperatura. Só que o que acontece? Tá vendo que não tá aparecendo o resultado? Não é porque o código está errado, ou na verdade é por causa de um detalhe. Aqui no nosso display, a gente tem uma posição de valor de x e de y. Nesse caso, está 40, 40. Então, como a palavra é muito grande, ela está ultrapassando, né? Então, para isso, eu vou alterar aqui a posição de x para 5 e vou executar o código e vamos ver aqui se ele melhora, tá? E tem um outro detalhe que eu esqueci de ajustar também. Ajustar. Bom, aqui você tá vendo que tá aparecendo temperatura e o valor dela que é 30 graus, tá vendo? Para que ele não fique todo junto, eu tenho que dar um espaço aqui. Então, eu posso até colocar aqui, ó, 2 pontos, um espaço, e manda executar. E aí, novamente, você vai ver que vai ficar separadinho, aí vai ficar mais visível, tá vendo? E aí eu vou fazer a mesma coisa para a umidade. Então, vou duplicar, vou encaixar aqui e vou, ao invés de aqui umidade, né? Eu escrevo aqui umidade. Não esquece de dar o espacinho. Pronto. Feito isso, executei o código, vai aparecer aqui. Eu acho que vocês sabem o que vai acontecer, né? Ó, tá vendo o que aconteceu? Se você vê o código, vocês percebem que o valor de x e de y dos dois estão na mesma posição. Então, isso quer dizer que a minha temperatura e a minha umidade, a leitura delas vão estar uma sobrescrevendo a outra. Então, para que isso não aconteça, a gente tem que resolver como? Mudando o valor de x.
Então, nesse caso, eu vou mudar da temperatura aqui, eu vou subir ela um pouco mais. Então, eu vou colocar aqui o valor de 20 e vou novamente executar o código. Vamos ver se vai mudar aqui. Opa! O valor de... Eu mudei a posição errada, é o valor de Y, né, pessoal? Peraí. Aqui é 5 e a posição de Y. Opa! É 20. Aqui. Agora sim, vamos ver. É carnaval, né, pessoal? E aí você consegue ver, ó, a temperatura e a umidade. Então, agora sim, tá? O que que acontece? Você já está exibindo os dados de temperatura e umidade. Se eu assoprar aqui o meu DHT11, não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu só estou exibindo os dados, eu não estou atualizando ele. Então, eu preciso atualizar. E para atualizar, vocês já viram aí no vídeo anterior, né? Então, eu vou mostrar aqui. Primeiro, eu vou vir aqui em laço. Eu vou utilizar o repita enquanto for verdadeiro. Ele vai fazer o quê? Ele vai ler a temperatura e a umidade. Porém, eu preciso atualizar esse valor, porque quando eu assoprar, eu quero mudar esse valor, né? Então, eu vou vir aqui em sensor, temperatura e umidade. Aqui, ó, atualizar sensor de temperatura. Só que eu preciso também de um tempo de espera para eu poder ver isso, né, acontecendo. Então, vou vir aqui em temporização, espere uns segundos e executo o código. Só que tem um outro detalhe, né? Se eu assoprar aqui, não vai adiantar muita coisa, né? Porque o que vai acontecer? Ele vai sobrescrever aqui o valor, tá vendo? Ó? Ele vai sobrescrever o valor. Nesse caso aqui, só vai mexer na umidade, né? Como eu comentei, né? A temperatura só vai mudar se eu ficar muito tempo para eu ver mesmo a temperatura mudando, né? Nesse caso, a gente só consegue manipular aqui a umidade. Então, para eu poder ver aqui o valor e resultado certo, eu preciso limpar o meu display para ele poder atualizar e alterar o valor, né? Então, para isso, eu vou vir aqui em Display, eu tenho essa opção aqui, ó, de Clear. E vou colocar aqui, ó. E aí, ele vai atualizar. Então, primeiro ele atualiza o valor, né? Ele vai mostrar o valor. Daí, opa, vou deixar assim. Bom, então aqui ele vai atualizar o valor, ele vai mostrar a temperatura e a umidade, vai esperar um segundo, vai limpar e vai atualizar novamente o valor, né? Então, vou executar. Vamos ver aqui, deixa eu só ver primeiro quanto que tá dando, ó. A umidade, ó. A umidade aqui tá dando 50, tá? Se eu assoprar aqui, ó, perceba que ele mudou, ó. Tá 57 agora, ó. Ele mudou para 57, a minha umidade. Tá vendo? Então, ele limpou o meu display ali, e aí ele vai caindo os valores, tá? Então, é dessa forma que eu consigo resolver esse problema de sobrescrever e atualizar o valor ali no display, tá? Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula, eu vou estar mostrando como inserir esses dados numa dashboard bonitinha ali, dentro aqui da aba IoT do Bits, certo? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!